O salto ecoava no mármore como uma sentença. Taque, 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 passos firmes, mas o coração, esse estava esmurrando o peito como se quisesse fugir do próprio corpo. O vestido vermelho marcava suas curvas com raiva, porque ela não se vestia para agradar ninguém. Era a armadura. Ao entrar no salão do Hotel 5 Estrelas, o cheiro de poder era quase palpável. Cigarros caros, perfume francês, e o tipo de silêncio que só existe quando homens perigosos estão reunidos. Isabela ergueu o queixo. Ela tinha aprendido com a mãe a nunca demonstrar medo, mesmo quando ele está arranhando suas entranhas. No fundo da sala, sentado como um rei entediado num trono de couro preto, ele, Matteo Bianchi. O Dom. Camisa preta, mangas dobradas revelando tatuagens que pareciam contar uma história de guerra. Relógio de ouro no pulso esquerdo. Olhos que não sorriam, e pareciam enxergar até os pecados que ela não cometeu. Aí está a futura senhora Bianchi, disse seu pai, como quem entrega uma encomenda, não uma filha. Isabela queria gritar. Mas não. Ela sorria. Espero que o senhor esteja preparado, Dom. Ela estendeu a mão, firme, desafiante. Eu mordo. Matteo ergueu uma sobrancelha, o canto da boca se curvando num quase sorriso. Morder é fácil, princesa. Quero ver engolir o veneno. Ele pegou a mão dela e beijou os dedos, como se estivesse testando sua temperatura. Naquele instante, Isabela percebeu. O jogo tinha começado. E ele não jogava limpo. Ela era fogo. Mas ele era o inferno inteiro. Matteo não precisava de esposa. Não queria. Mas política exige máscaras. E a aliança no dedo é, muitas vezes, mais poderosa que uma arma carregada. Só que ele não esperava ela. A filha do corrupto. O prêmio de consolação. A que deveria ser submissa, recatada, frágil. Mas não. Isabela Costa entrou em sua vida cuspindo fogo e mirando com os olhos. E por Deus! Matteo adorava um desafio. Ele se inclinou sobre a mesa. Os chefes da máfia observavam em silêncio. O casamento será no sábado. Falou o consigliere. E até lá, ela fica sob sua proteção. Isabela bufou. Cruzou os braços. Aquilo era um circo. Vocês me tratam como se eu fosse uma porcelana rara. Ela encarou Matteo. Mas eu sou dinamite. E aviso, detesto jaulas. Matteo se levantou lentamente, a altura dele cobrindo a dela como uma sombra. Dinamite explode, Isabela. E eu sou perito em incêndios. Ela sentiu o corpo reagir. Calor, raiva, confusão, medo. Mas não deixou transparecer. Porque naquele instante ela soube. Se ela caísse por ele, não ia ser amor. Ia ser queda livre. E sem paraquedas. No dia seguinte, Isabela foi levada para a casa dele. Uma mansão nas colinas, cercada de seguranças, silêncio e segredos. O quarto parecia um hotel 5 estrelas. Mas ela sabia que era um cativeiro disfarçado de luxo. Ela tirou os saltos, jogou o vestido na cadeira e foi até a janela. Sem sinal de celular. Portões trancados. Nenhuma saída fácil. A porta atrás dela se abriu. Matteo. Sem bater. Sem pedir licença. Gosta do quarto? Ele perguntou, casual, como se ela fosse uma hóspede, não uma refém. Ela se virou, de camisola, sem se esconder. Está perdendo tempo. Bianchi. Não sou flor que se cheira. Ele a olhou dos pés à cabeça, com uma calma que dava medo. Não quero cheirar, Isabela. Quero ver se espeta. Silêncio. O ar ficou denso. Foi nesse momento que Isabela percebeu. Ela podia resistir, lutar, morder. Mas Matteo, ele não queria uma esposa. Ele queria guerra. A mesa era digna de um banquete real. Homens engravatados, rostos sérios, copos de cristal, discussões sobre territórios, acordos e silêncios perigosos. Matteo sentava na ponta, como o rei que era. Ao lado dele, o trono vazio. O dela. Até que ela entrou. Isabela Costa. Vestido preto de seda, nada óbvio. Fenda lateral discreta, mas mortal. Ombros à mostra, cabelo preso em um coque bagunçado que dizia: eu nem tentei, nasci assim. Os homens a olharam. Alguns por desejo. Outros por curiosidade.
Um ou outro por desrespeito. Ela notou todos. Parou atrás da cadeira, sem sentar. Eu deveria agradecer o convite. Ela começou, com um sorriso que não tocava os olhos. Mas prefiro deixar os agradecimentos para quando esse teatro acabar. Silêncio. Um silêncio que gritou. Mateu olhou para ela de lado, tenso. Mas não disse nada. Ela puxou a cadeira, sentou-se ao lado dele com a elegância de uma rainha. E sussurrou, só para ele ouvir. Achei que essa noite fosse sobre negócios. Mas até agora, só vejo homens brincando de poder. Tá divertido. Mateu a encarou. Você devia tomar cuidado com o que diz. E você devia tomar cuidado com o que cala. Ela retrucou, bebendo um gole de vinho. Devagar, com os olhos cravados nos dele. O silêncio de um dom às vezes fala mais do que 1000 ameaças. Ele ficou quieto. Mas o maxilar dele travou. Ela estava vencendo. Mais tarde, na sala de estar, Isabela se levanta e vai até o piano. Sim, tinha um piano. Claro que tinha. Ela toca uma melodia leve. Dolorida. Quase triste. Mateu a observa de longe, encostado na parede, braços cruzados. Ela percebe. Mas finge não perceber. Uma vez li que homens perigosos têm medo de música clássica. Ela diz, sem parar de tocar. Porque expõe o que eles não querem sentir. Ele se aproxima devagar. Você lê demais. E você sente de menos. Ela para de tocar. Vira-se lentamente para ele, de frente agora. A distância entre eles. Milímetros. Me diga uma coisa, Dom Mateu. Ela murmura, com um olhar que mistura curiosidade e desafio. Você já se apaixonou por algo que não pode controlar? Ele solta uma risada baixa. Perigosa. Você acha que é algo que eu não posso controlar? Ela dá um passo à frente. Não o toca. Mas está perto o suficiente para ele sentir o perfume. Eu acho que sou o tipo de problema que você não sabe como resolver. E a parte mais engraçada é que talvez você nem queira resolver. E então, com a ousadia de quem nasceu livre, ela passa por ele. Rente. Quase roçando o ombro. E sussurra. Boa noite, Dom. E sobe as escadas. Deixa ele ali. No escuro. Sozinho com o próprio desejo. E o ego ferido. Naquela noite, Mateu não dormiu. Porque pela primeira vez em anos, ele não sabia se estava no comando. E isso era mais excitante do que ele estava pronto para admitir. O altar era uma sentença. O beijo, um contrato. E a lua de mel, uma tortura com vista para o paraíso. A igreja estava lotada. Mas o silêncio era absoluto. Isabela vestia um Vera Wang sob medida. Sem rendas exageradas. Sem babados. Apenas seda, estrutura e um decote nas costas que fazia qualquer um esquecer o Pai Nosso. Ela caminhava até o altar com a cabeça erguida, passos firmes. Mas por dentro, era guerra. Guerra entre ódio, desejo, medo. E aquela vozinha maldita que sussurrava. E se ele for o seu fim? E você amar o fim? Mateu a esperava de terno preto. Sem flor na lapela. Sem sorriso. Só os olhos cravados nela como se ela fosse um segredo antigo que ele precisava decifrar. O sim foi seco. O beijo. Breve. Mas o olhar foi um aviso. A vila era cinematográfica. Piscina infinita. Vista pro mar azul. Serviço 24 horas. Lençóis de linho egípcio. E apenas uma cama. Na primeira noite, Isabela se tranca no banheiro por quase meia hora. Sai com uma camisola branca que, se existisse justiça no mundo, seria crime usar. Mateu está deitado na cama, camisa aberta, lendo um livro. Sim, lendo. Um livro. Ela para na porta. Você vai fingir que não percebeu? Ele vira a página, calmo, sem olhar para ela. Percebi. Só não sou obrigado a reagir. Ela avança 2 passos, furiosa. Eu sou sua esposa. Ele fecha o livro. Devagar. Encarando-a agora com aquela calma que grita. E por isso, mereço respeito. Ela pisca. Confusa. Respeito. É diferente dos homens que você conheceu antes, Isabela. Eu não preciso te possuir para te dominar. Silêncio. O corpo dela queima. O orgulho dela grita. Mas o
O desejo a esmaga. E ainda assim, ela cruza os braços e finge estar no controle. Você está me punindo? Ela pergunta. Não. Estou te testando. Ele se levanta. Se aproxima. Tão perto que ela sente o calor do corpo dele. O perfume. Mas ele não a toca. Só fala. Quero que você me deseje. De verdade. Não por contrato. Não por obrigação. Não porque é nossa noite de núpcias. Mas porque seu corpo me implora. E quando esse dia chegar, Isabela, você vai se lembrar que fui eu quem esperou. Mas você quem implorou. E então, ele vira as costas. Vai até o sofá. E dorme lá. Ela deita na cama, tremendo de raiva. E de outra coisa que ela se recusa a nomear. A viagem segue. E cada dia é uma tortura nova. Toques acidentais. Sussurros no ouvido durante um jantar. Ele ajudando ela a colocar uma pulseira. A respiração quente demais contra a nuca. Ele olhando para ela dançar sozinha na varanda como se fosse o único espetáculo digno na terra. Mas nada. Nada. E a cada noite, ela deita no travesseiro mais frustrada, mais irritada e mais apaixonada. Mesmo que negue, mesmo que morda os lábios até sangrar, ela não precisava dizer não. Ela só precisava não dizer nada. E isso matava mais do que qualquer grito. Isabela apareceu na varanda com um vestido de algodão branco. Solto, leve, simples. Mas com uma abertura lateral que deixava a coxa à mostra a cada passo. Cabelos presos de qualquer jeito. E um livro nas mãos. Ela se sentou à mesa. Bom dia, Marco, ela disse, sorrindo para o segurança que estava de plantão. Dormiu bem? Sim, senhora. Ótimo. Você parece tenso. Toma um café. Café salva vidas. Ela serviu o café com tanta doçura que parecia estar servindo veneno com açúcar. Mateus chegou logo depois. De terno, como se fosse para uma reunião de negócios. Olhou para ela. Ela não olhou de volta. Nem se levantou. Nem comentou nada. Apenas virou uma página do livro. Dormiu bem, Isabela? Ela ergueu os olhos, pela primeira vez, encarou-o por meio segundo e respondeu, seca. Melhor que você, provavelmente. Dormir no sofá não deve ser confortável. E voltou pro livro. Ali, o ego dele começou a trincar. Isabela passou o dia explorando a vila com uma naturalidade assustadora. Tomou banho de piscina, brincou com o jardineiro, andou descalça pelo jardim. Mateu a observava das câmeras. Sim, das câmeras. Porque ele fingia que não se importava, mas queria controlar cada passo dela. À noite, Isabela apareceu com um hobby de seda preta. Abriu uma garrafa de vinho. Colocou 2 copos. Você vai querer? Perguntou, levantando o copo para ele. Não. Ela deu de ombros. Melhor. Mais vinho para mim. Sentou no sofá. Ligou um filme de comédia romântica e começou a rir. De verdade. Ela estava rindo. Sem ele. Mateu travou. Porque ela parecia feliz. Feliz sem ele. E esse era o maior castigo de todos. Na madrugada, Mateu invade o quarto. Isabela está deitada, lendo, com os óculos tortos no nariz. Ele fecha a porta com força. Você está me evitando. Ela ergue os olhos, devagar, como quem tem preguiça. Não. Só estou ocupada vivendo. Você devia tentar. Ele avança. Está tentando me provocar? Ela sorri. Um sorrisinho tão leve, tão debochado, que valia mais do que 1000 palavras. Para provocar alguém, Mateu, eu precisaria me importar. PH. Tiro no peito. Não literal. Mas quase. Ele trava. Sente o orgulho se romper. Você quer guerra? Ela fecha o livro. Cruza as pernas. E solta. Eu já nasci no campo de batalha, Dom. Você só é mais um soldado tentando me vencer. Então. Ela apaga a luz do abajur. E o deixa ali. No escuro. Sendo ignorado como se não valesse nem um beijo de boa noite. Naquela noite, Mateu não dormiu. Não leu. Não trabalhou. Ele ficou sentado, encarando a garrafa de vinho que ela não dividiu com ele. E pela primeira vez, ele teve medo. Medo de estar perdendo. Ela voltou da lua de mel sem ter sido tocada.
Mas quem olhava para ela jurava que foi esculpida pelo próprio desejo. Quando o carro preto parou na frente da mansão Bianchi, todos os seguranças alinharam-se. Não por Mateu. Por ela. Isabela desceu primeiro. Usava um macacão de alfaiataria branco, decote fechado, costas nuas, óculos escuros, coque alto e uma presença que fazia até os corvos no telhado se calarem. Ela sorriu para a governanta, beijou o mordomo na bochecha e, antes de entrar, olhou por cima do ombro. A partir de hoje, coloquem flores frescas na minha ala. E tirem aquele quadro horrível do corredor. Não sou obrigada a conviver com mau gosto. Ela entrou. E ninguém ousou dizer nada. A casa, antes fria e silenciosa, agora tinha perfume de mulher e som de salto ecoando poder. Uma recepção noturna, elegante, cheia de aliados, inimigos disfarçados e sorrisos falsos. Mateu, de terno impecável, mantinha a postura. Mas seus olhos não saíam dela. Isabela flutuava entre os convidados. Dona de si. Sorriso calculado, risadas pontuais, toque leve no braço de alguém importante. Sem flertes. Mas com um charme assassino. Até que alguém ousou demais. Um capanga novo, jovem, idiota. Fez um comentário baixo, achando que estava sendo engraçado. Antes que Mateu pudesse reagir, Isabela se virou com uma taça na mão. Você sabe qual a diferença entre um homem de verdade e um idiota que acha que pode falar comigo assim? O homem de verdade já teria perdido a língua. O idiota perde o emprego. Ela virou para Mateu, sem quebrar o olhar. Mande-o embora. Agora. Mateu obedeceu. Na frente de todos. Mais tarde, no quarto. Os dois. Mateu tranca a porta. Ela está tirando os brincos, como se nada tivesse acontecido. O que foi aquilo hoje? Ela olha no espelho. Calmamente. Aquilo foi uma lição de quem manda. Ele dá um passo. Você me expôs na frente dos meus homens. Eu te salvei de parecer fraco. Aprende a agradecer. Ele se aproxima mais. Os olhos queimando. Você acha que está no controle? Ela se vira. Devagar. Olha para ele com aquele olhar que já virou lenda. Eu sou o controle. Então. Ele a beija. Mas não é um beijo comum. É um beijo de raiva. De rendição. De dois universos colidindo. Ela corresponde. Com fúria. As mãos dele vão até a cintura dela como se precisassem segurá-la ou cairiam de joelhos. Ela puxa o cabelo dele. Ele a prende contra a parede. As bocas se atacam. Os corações batem alto demais. Mas antes de passar disso, ela se afasta. Com o lábio inchado, a respiração acelerada, o olhar de fogo. Agora você sabe. Nem os seus beijos me mandam. Ela sai do quarto. Deixa ele lá, sozinho, encostado na parede, com o gosto dela na boca e a alma em pedaços. Mateu finalmente entendeu. Ele não casou com uma mulher. Ele casou com o próprio destino. A casa estava quieta. O silêncio era denso, carregado, cheio de coisas não ditas. Isabela estava deitada na cama, de costas para a porta, quando Mateu entrou. Sem bater. Sem anunciar. Apenas entrou. Ela não virou. Não falou nada. Mas o corpo dela sabia. Sentia. Ele parou ao lado da cama. Levante-se. A voz foi baixa. Firme. Sem raiva. Só comando. Ela virou o rosto devagar. Os olhos encontraram os dele. Por quê? Ele não sorriu. Não explicou. Apenas respondeu. Porque eu mandei. E naquele momento, algo dentro dela se acendeu. Ela se levantou. Estava com uma camisola leve, de cetim, simples. Mas o modo como ele a olhava, como se fosse arte rara, feita só para ele. Aquilo queimava mais que qualquer lingerie vermelha. Mateu caminhou até ela. Devagar. Como quem vai tomar posse de um território já conquistado. Você brincou de ser forte. Você testou meus limites. Se divertiu fingindo que mandava. Ele parou a centímetros dela. Mas agora acabou. Agora é a minha vez. Ela engoliu seco. E se eu não quiser? Ele se inclinou. A boca próxima do ouvido dela. A respiração dele quente, lenta, letal. Seu corpo já quis. Sua alma já se entregou.
Só falta você admitir. Ela fechou os olhos por um segundo. Mas só por um. Quando abriu, ele a segurou pela cintura, puxando-a com firmeza. Sem pedir. Como quem tem direito. E então, ele a beijou. Mas não foi beijo. Foi invasão. Foi queda livre. Foi incêndio no peito, no ventre, no sangue. Ela tentou resistir. Por orgulho, talvez. Por vício da guerra. Mas o gosto dele. A força dos braços. A certeza crua e selvagem com que ele a tomava nos lábios. Ela se rendeu. As mãos dela se prenderam ao pescoço dele. Ela correspondeu. Com fome. Com sede de algo que nem sabia que queria. O beijo não foi terno. Foi exigente. E ela deu tudo. Quando ele se afastou, os lábios ainda quase tocando os dela, a voz saiu baixa, rouca, mais perigosa que uma arma engatilhada. Agora você é minha, Isabela. E não porque eu comprei. Mas porque você quis. Ela respirou fundo, tentando recuperar o fôlego, o controle, a lógica. Mas nada fazia sentido. Só ele. Mateu. SHHH. Ele encostou o dedo nos lábios dela. Não diga nada. Só venha comigo. Ele a pegou no colo. Como quem carrega algo sagrado. E levou para a cama. Mas ali, naquela noite, não houve sexo. Houve fogo. Toques lentos. Beijos no pescoço. Dedos passeando como promessas. E uma tortura doce. Porque ele queria que ela entendesse. Ser dele era um privilégio. E uma maldição deliciosa.